Oi, pessoal. Oi, Camila. Oi, Dri. Antes de mais nada, a gente gostaria de dizer que o coração transborda, né, de alegria por a gente estar realizando esse retiro agora em maio, já está bem pertinho. Então, as emoções estão assim a todo vapor. E a gente queria compartilhar com vocês eh, alguns momentos, né, desse retiro. Então, como a gente vai iniciar, por exemplo? Fala um pouco, Camila, para a gente como vai ser o início desse retiro. Isso, então eu acho que o primeiro dia a gente vai ser um dia extremamente importante. Acho que todos os dias vão ser especiais, mas eu acho que o primeiro ele, ele já vai começar, né, logo cedo de manhã, no café da manhã, então o dia é cheio, né, o primeiro dia. E logo depois disso a gente vai se reunir em grupo, né? Então eu acho que ali já começa um processo de conexão entre o grupo que se formou e que vai navegar essa jornada, né? E ali no começo a gente vai definir o que é o processo de autodescobrimento. Então a gente vai conversar bastante, se aprofundar em o que é que a gente vai, como é, né, que a gente vai utilizar esse processo de autodescobrimento durante essa jornada que a gente vai navegar, utilizando as vivências de Francisco. Né? Então a gente vai se alinhar ali como grupo, se conectar ali como grupo, né? Colocar uma intenção bem coletiva, mas sempre também dando bastante espaço para que as intenções individuais sejam também exercitadas, né? Porque o processo interno de cada participante do retiro vai ser um processo muito individual, por mais que ele vai se dar em grupo, né? Então ali a gente já começa a se aprofundar nessa conexão. E aí, logo depois disso, né, Dri, a gente já vai partir para Assis, onde a gente vai começar a se conectar também com essa cidade, com a magia dessa cidade, visitando os lugares de Assis e se aprofundando ali naquela experiência vivida, né? A gente vai ver, a gente vai sentir o lugar, a gente vai estar nos lugares, o que eu acho que já vai dar uma profundidade bem gostosa para as experiências que a gente vai viver. Você quer falar um pouquinho mais do primeiro lugar que a gente vai visitar? Sim, claro, a gente tem que começar da juventude de Francisco, né? Dos sonhos dele de glória, do desejo da população de Assis de se libertar daquele regime feudal, que já vivia ali 4 séculos estagnando a sociedade, né? E isso a gente vai fazer no topo de Assis. Quando a gente chega, a primeira coisa que a gente vê é a Rocca Maggiore, que está no topo de Assis, era o castelo do imperador Frederico I, um imperador alemão, né? E a gente vai para ali, a gente dali vai ver Assis todo do alto. Então, é impactante, e ali a gente vai refletir sobre esse momento da juventude de Francisco, né? Até a destruição do castelo, onde Francisco participou. E nada, Assis, gente, é um lugar onde a serenidade encontra o coração, né, Camila? Então, o objetivo maior é a gente sentir o ambiente. E ali, buscando aquelas energias, né, que emanam aquele lugar, emana naquele lugar, a gente fazer um processo de descoberta interior e sairmos E, todos de lá enriquecidos. Então, a nossa manhã vai ser ali no topo de Assis. Depois do almoço, a gente vai para San Damiano, porque, logicamente, depois de todo esse processo de luta, da prisão dele em Perúdia, né, ele vai ficar visitando a igrejinha de San Damiano. Então, o que aconteceu lá? A gente vai descobrir no retiro, né? O que é que Francisco vivenciou nesse lugar? O que é que aquela vivência pode nos ensinar, trazendo para os dias de hoje, para as nossas vidas, para as nossas realidades, né? E, enfim, depois a gente conclui o dia e podemos falar, não
diretamente dia 1, dia 2, dia 3, mas alguns tópicos aqui e lá a gente pode aqui dar uma ideia do que vai ser esse retiro, né, Camila? Sim, e é interessante porque assim nesse primeiro dia, logo nessa parte da manhã, né, que a gente vai ver essa primeira parte, né, da vida de Francisco, uma das reflexões, né, que a gente vai fazer lá no topo de Assis é sobre as consequências, né, essa pressão que a gente sente e que a gente vivencia na sociedade de hoje, né? Então a gente vai falar muito do quanto essa parte exterior impacta a nossa conexão com o interno, né? E a gente vai usar toda a história de Francisco para nos guiar ali, mas vai ser muito importante que a gente olhe para tudo isso, né? Qual é a consequência de viver nessa comunidade imediatista, materialista, né? E como isso impacta essa desconexão que a gente sente, né? Esse vazio interno que é muito vivenciado por muito de nós, né? E vamos conversar também como é que a gente faz para se libertar, né, de algumas dessas pressões, ou se não é possível se libertar, como é que a gente pode vivenciar essas pressões de uma maneira saudável, de uma maneira que não nos desconecta de nós mesmos, né. Então eu acho que vai ser uma reflexão bem interessante que vai trazer o momento atual que a gente está vivenciando, né, como sociedade, e buscando sempre com que a gente olhe para o interno, né, então a gente está vivenciando o externo, a gente tem total contato com ele, ele está nos influenciando, e quanto mais a gente se dá conta dessas experiências, né, dessas consequências, dessas influências, mais a gente consegue lidar com elas de uma maneira saudável, né. Então vai ser uma reflexão que eu acho que vai ser muito profunda, e aí eu quis dividir aqui com vocês para quem tiver querendo embarcar, né, nesse tipo de reflexão e buscar fazer essas perguntas para buscar certas respostas relacionado a isso, eu acho que o primeiro dia vai ser um dia onde muito desse tópico vai ser conversado. É verdade, Camila. E Francisco, ele busca muito o interior. Ele gostava de subir em lugares altos. Por quê? Porque quanto mais alto se sobe, mais longe a gente enxerga, né? Mais distante. Isso espiritualmente falando também. Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente trabalha o nosso interior, quanto mais a gente vai compreender, né? A vontade divina, a sua lei. E nesses lugares altos, o que é que Francisco fazia? Ele buscava grutas para indicar que Deus está no nosso interior. Tem uma mensagem lá na casa paterna de Francisco, que não foi ele que escreveu, né? Mas ele fala assim, que Deus chamou ele para restaurar a sua casa em mim e depois o exterior, porque quando a gente se transforma, o exterior automaticamente também se transforma, né? E aí Francisco diz: tá, vem aqui, seja bem-vindo na minha casa, mas busca o reino de Deus em ti. E é essa a nossa proposta, né, Camila? Exatamente, exatamente. Eu acho que isso vai ser um tópico que vai estar nos 5 dias do retiro. Eu acho que a gente em nenhum momento vai sair desse propósito, né, da busca interna, da conexão interna, né. Então a gente vai sempre olhar para o que é que está prevenindo essa conexão interna, então a gente olha para o externo para poder ter consciência das coisas que estão nos influenciando, né, das dificuldades que a gente muitas vezes nem consegue enxergar, mas elas estão lá, né, elas são invisíveis, mas estão trazendo consequência para as nossas experiências internas, né, mas o foco ele é sempre interno.
né? E eu acho que foi por isso que a gente pegou para guiar, né, esse processo o Francisco de Assis, né? Porque Sim, exatamente eu acho que em termos de processo interno, íntimo, de acessar o divino em nós, de exercer a nossa autenticidade, de ser verdadeiro com nós mesmos, de integrar quem somos por completo, né, tanto a nossa parte luz quanto a nossa parte sombra, e como vivenciar essas experiências de uma maneira muito mais completa dentro de nós, para que o que a gente exterioriza seja uma consequência dessa organização interna, né, desse exatamente. abraço interno, desse aconchego interno, desse amor interno que sentimos por nós mesmos, né. Então, eu falo muito para as pessoas que a gente só consegue dar para as pessoas ou dividir com as pessoas o que a gente tem dentro de nós. Então, Isso, esse retiro vai trabalhar muito em organizar, né, em trazer, conhecimento, em trazer, eh um entendimento melhor do que está dentro de nós, para que então, consequentemente, né, a gente se relaciona com o outro diferente, a gente enxerga a vida diferente, a gente passa pelas dificuldades, né, os conflitos da vida de uma maneira diferente, porque tem uma estrutura interna, né, que dá um suporte para esse vivenciar, né, do externo. Então, muito legal, Dri, você ter trazido isso, porque isso vai ser o tema do retiro todo, né. Então não dá nem para a gente separar isso como um tópico, mas isso é a proposta, do retiro, né. e se a gente conseguir acessar pelo menos um pouquinho, né, durante o retiro, esse nosso interior, quanta riqueza a gente vai encontrar lá. E outra coisa que a gente vai descobrir, que nosso interior é rico da mesma maneira em cada um, né? Porque nosso interior a gente encontra Deus. E como diz Francisco, a gente não pode se gloriar das virtudes, porque todas elas provêm de Deus. A única coisa que a gente pode se gloriar é da nossa cruz, porque ela é fruto dos nossos erros. Ou seja, eu estou fazendo, passando aquele momento da cruz, porque eu estou me curando, né? Da minha parte sombra. Enquanto que as Muito lindo. virtudes são herdadas por Deus ali, estão todas ali, a gente só precisa querer usar cada uma delas. Eu falo muito desse conceito das virtudes estarem todas presentes em nós, adormecidas, né. Então Isso, eu estava até falando isso numa classe que a gente estava tendo ontem, que a gente não desenvolve as virtudes, né, a gente acorda elas, né, a gente exato. desperta elas, porque elas estão dentro de nós, né, porque o divino está em nós, né, como essência. Então elas estão todas aqui preparadas, esperando o momento, que nós vamos, despertá-las, né. E eu acho que isso é bem legal. Vem alguma coisa aí. Eu gosto Adoro muito, essa conversa, vai. não, eu adoro em italiano quando diz assim: o reino de Deus é, é vitino. Ele não diz o reino de Deus está perto. O estar perto dá a impressão, dá a sensação que sim, ele está vindo no tempo, eu tenho que esperar. E quando ele diz ele está já agora, nesse momento, é você quem tem que acessar. O movimento é teu. Então, como é que a gente pode fazer para fazer esse movimento e não ficar esperando que ele chegue? Porque ele já chegou, né? Ele Ele está já está aqui. presente, ele já Isso. está É muito presente. cômodo para a gente ficar esperando o tempo passar que vai chegar. Não está perto, vai chegar. Não vai chegar, gente, se você não se movimentar, né? A gente precisa fazer a nossa parte, exatamente. E eu acho que é o interessante que esse processo, do autodescobrimento, ele tem essa tendência de movimentação, né, e a movimentação ao quê? Para o meu eu interior, para o meu Deus interno, para tudo que sou internamente, né. Isso. Então, bem legal, tudo isso a gente vai conversar muito com muito mais profundidade, né, trazendo muitos outros tópicos que se linkam a esses pontos. E ao que o que você falou, Dri, eu acho que é uma coisa que eu concordo muito,
que é a vivência, a experiência. Então, a gente vai conversar sobre muitos tópicos, a gente vai visitar muitos lugares, a gente vai estar junto como grupo, né? Mas eu acho que o que vai mais trazer o benefício para as pessoas que participarem do retiro é o relacionamento que elas vão ter com o que vai estar sendo dividido com elas. Então, Exatamente. não é só simplesmente informações cognitivas, agora sei um pouco mais da história de Francisco, agora entendo um pouco mais do processo de autodescobrimento. Isso é ótimo, né? Mas isso não vai ser suficiente para trazer um processo profundo. Eu acho que o processo profundo, eu acho não, eu sei, né? O processo profundo, ele se dá através do relacionamento com a gente, que a gente se dispõe a ter com essas informações que vão chegar com a gente. E a Assis é um lugar que a energia é propícia para esse se relacionar, Verdade. né? Eu acho que, assim, é um dos lugares no mundo que eu não consigo descrever o que acontece ali, mas quem se abre para aquela cidade, né, ela vai te movimentando para se relacionar com o que você está vivenciando, se relacionar com esses conceitos que vão ser trazidos, se relacionar com a história de Francisco, se relacionar profundamente com o divino em ti, né, em nós. Então, essa experiência eu acho que é única, E né? a gente não pode esquecer que a gente não sabe senão aquilo que experiencia, né? Então, vamos lá, experienciar, Exatamente, viver cada momento. Não vamos esquecer que a gente também vai falar muito sobre o perdão, né? Francisco era exatamente. muito focado nessa história do perdão. E, enfim, ainda temos algumas vagas, né, Camila, para esse Uhum. retiro. Já está ficando bem, assim, em cima da hora para quem quer organizar uma viagem internacional. Mas, enfim, a gente ainda está com as portas abertas, né? Exatamente, temos algumas vagas. A gente estava querendo fechar o grupo até abril, né, Dri, se possível, Isso. para que toda a organização do evento, né, possa ser feita com tempo. Então, a gente gostaria de fechar o grupo, né, a mais ou menos até abril, né, meio para final de abril. Então, se alguém quiser, né, embarcar nessa jornada com a gente, quiser experienciar, né, esse processo com a gente, é só entrar em contato. Eu acho que a Dri, aí está aqui, ó, o e-mail está passando aqui. É só mandar uma mensagem para retiroassis@gmail.com, que a gente manda todas as informações para vocês. E, e é isso, né, Dri? Eu acho que a gente deu uma ideia do que é, né, que Eu já a estou aqui proposta. sentindo. Tem muitos outros tópicos que a gente vai trazer e eu acho que a gente não quer dividir tudo, porque a gente quer deixar algumas surpresas para vocês, né, para as pessoas que Claro, embarcarem nessa jornada. Então, mas isso não quer dizer que a gente não vai voltar aqui, né, Dri? Assim que der, a gente volta aqui, traz mais um outro tópico, traz mais alguma outra coisa que a gente vai trabalhar, né, que a gente vai conversar e refletir no retiro, mas eu acho que por hoje demos bastante informação para vocês. Então, se tocar o coração de vocês, né, se as sentir pessoas que assim, já estão inscritas, né, são todas bem-vindas. É uma alegria, a gente já está compartilhando com elas alguns momentos no WhatsApp. E não vemos a hora de encontrar com cada uma delas, de abraçar cada uma delas e vivenciar essa experiência que vai ser, com certeza, muito, mas muito forte para todos nós. exatamente, é isso aí. Então, é isso, gente. Um beijo para todos e até a próxima. Exatamente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.